dar uma olhadinha primeiro nessa placa de CPU que tem o processador Athlon XP. Então, aqui está o processador. Certo? Então, na hora de encaixar o processador no soquete, nós temos que verificar aqui esses dois cantinhos que tem uma perninha a menos. E esses aqui são os cantinhos que tem uma perninha a mais. Aqui no soquete existem também dois cantinhos que tem um furinho a menos. Então, assim nós podemos orientar o processador da maneira correta no soquete. Vou aproveitar e mostrar os outros elementos aqui da nossa placa. Nós temos aqui os soquetes de memória. No caso aqui, as memórias utilizadas são memórias DDR. Então, observe que sempre existe uma indicação na placa dizendo qual que é o soquete número 1, qual que é o soquete número 2 e qual que é o soquete número 3 e assim por diante. Então, nessa placa nós temos aqui 1, 2 e o 3. Agora, tem placas que essa ordem é inversa. Por que isso é importante? Porque nós sempre temos que colocar memória começando pelo soquete 1. Tem placas que aceitam você começar a instalar memória pelo soquete 2 ou pelo soquete 3. Mas para você não ter problema, você começa sempre pelo soquete 1. Aqui nós temos o slot AGP. Observe que esse slot AGP aqui, ele tem uma trava. Isso acontece porque alguns gabinetes são muito mal feitos, eles são moles, eles não são bem rígidos. Então o que acontece é que às vezes uma placa AGP ela fica querendo soltar daqui. Então, normalmente os fabricantes de placa colocam uma trava. Então essa trava aqui, por exemplo, ela trabalha assim. Você, antes de encaixar a placa AGP aqui, você tem que colocar a trava para baixo. Quando a placa encaixar ali, ela vai prender a placa. Eu vou mostrar que isso aqui é um detalhe realmente importante. Então a trava está abaixada. Quando a placa AGP encaixar aqui, olha só o movimento. Viu? A trava levanta. A trava levanta e segura a placa ali. Ela fica firme no soquete. Quando você for tirar essa placa do lugar, você tem que apertar essa trava para baixo. Então a trava vai ajudar a levantar a placa daqui. Então tome cuidado que tem muitas placas de CPU que tem uma trava no slot AGP. Existem travas diferentes desse tipo. Então é bom você, antes de encaixar a placa AGP, você dá uma olhada para ver como é que funciona o tipo de trava que tem na sua placa. Prontinho. Então, além do slot AGP, nós temos aqui os slots PCI. Esse aqui é o chamado slot CNR. Ele é utilizado para placas de modem, placas de rede de baixo custo. Mas esse tipo de placa praticamente não é mais usado. Então, esse tipo de slot, chamado CNR, ele caiu em desuso. Aqui nós temos o chipset formado pela ponte norte e ponte sul. Então essa placa-mãe ela usa um chipset VIA, né? A gente vê aqui pelo logotipo que tem aqui na ponte sul. Aqui nós estamos vendo as interfaces IDE primária e secundária. Então, normalmente o conector azul corresponde à interface IDE primária e o conector, que pode ser branco ou preto, seria a interface IDE secundária. Agora, esse código de cores, ele nem sempre é assim. Em caso de dúvida, procure sempre se tem uma indicação na placa do tipo IDE1 ou IDE2, ou então primária e secundária. E em caso de dúvida, você também pode consultar o manual da placa de CPU, porque existe um diagrama mostrando o que é cada conector desse. Aqui esse outro conector menorzinho é o conector de 34 pinos, que é a interface para drive de disquete. Então, aqui está ele. Essa placa de CPU aqui, além de ter interface IDE primária e secundária, ela tem mais duas interfaces IDE controladas por esse chip aqui. Então, você teria aqui uma interface IDE terciária e uma quaternária. Você poderia, então, nessa placa aqui, ligar ao todo 8 dispositivos IDE, 2 em cada interface. Agora, essas interfaces adicionais aqui, elas também podem operar em modo RAID. Você pode colocar 2 discos rígidos operando em paralelo. Então isso aqui é muito interessante, você consegue aumentar o desempenho do disco. Se você colocar, por exemplo, 2 discos rígidos de 80 GB, o resultado vai ser um disco de 160 GB e com desempenho 2 vezes maior.
Mas no caso aqui não vamos utilizar esse recurso, vamos fazer a montagem só utilizando o que tem num computador convencional, são interfaces IDE primária e secundária. Temos alguns outros componentes que convém a gente analisar, por exemplo aqui é um chip com interface USB 2.0. Essa placa de CPU, ela tem duas interfaces USB aqui na ponte sul. Agora, além dessas duas, existem mais 4 interfaces USB que ficam aqui dentro desse chip produzido pela NEC. Então, são interfaces USB 2.0. As placas mais recentemente fabricadas, elas já têm todas as interfaces USB 2.0. Não precisaria ter um chip adicional desse. Aqui nós já teríamos 4, 6 ou 8 interfaces USB dentro da própria ponte sul. Muito bem. Observe que essa placa de CPU, ela tem som on-board. Então, esses aqui são os conectores de som. Como nós vamos instalar uma placa de som separada, nós não vamos usar isso aqui. Não vamos utilizar o som on-board. E nós vamos desabilitar o som on-board através do setup. Não é obrigatório, mas para evitar conflitos, evitar problemas e confusões, é bom você desativar o som on-board caso você queira usar uma placa de som. Quem não quer usar uma placa de som, é claro, usa o som on-board, que ele é bastante satisfatório. Aqui nós estamos vendo o conector de alimentação. É o conector ATX de 20 pinos. Temos aqui também, já mostramos o soquete das memórias. Existem conectores na placa que são para ligar ventiladores. Então esse conector aqui, por exemplo, está escrito CFAN ou CPU FAN. Então é aqui que vai ser feita a alimentação do cooler do processador. Então normalmente é CFAN ou CPU FAN. Tome cuidado para não confundir com outros. Por exemplo, tem esse outro aqui que está escrito PS FAN. Não é então o cooler do processador. Você tem que ligar o cooler do processador no conector correto. Em caso de dúvida, você consulte o manual da placa de CPU. Essa placa tem também um conector de alimentação adicional que fica aqui nessa região, ó, aqui. Esse conector de alimentação que existe, ele é para enviar corrente para o funcionamento do cooler frontal. Então você pode ter um ventiladorzinho aqui instalado na parte frontal do gabinete. Esse ventilador é alimentado por aqui.